Graças a paz, pastor. Amém, amém. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe neste momento, que Deus traga a palavra, a sabedoria, para que a gente possa compartilhar, né, a palavra do Senhor, ser edificados, para que o Senhor possa trazer esperança, acalento para os nossos corações. Eu quero iniciar com um louvor. Tem falado muito ao meu coração, eu acredito que vai falar no seu coração também essa noite. Sem intimidade comigo não há como você vencer. Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu o seu Deus. Se lhe deixarem uma porta, outra pra você, eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida. Sou o Deus da sua história e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória e honra. Mas sondei o seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado
e desvio à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu o seu Deus. Se me deixarem uma porta, outra pra você, eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que eu sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto pode também contar comigo, seja lá para onde for. Mil cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu, seu Deus. Se me deixarem uma porta, outra pra você, eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história, e ninguém irá sentar à mesa. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor seja a prioridade nas nossas vidas, que servir a Deus seja o único e verdadeiro intuito de cada um de nós. Que nós possamos servir a Deus na alegria, na tristeza, nos momentos de fartura, nos momentos de escassez, no momento de vida, no momento de luto. Que nós possamos realmente compreender que Jesus representa nas nossas vidas. Que nós possamos caminhar com um propósito, que nós possamos viver dentro de um propósito e não apenas viver por viver. Que nós possamos nos reencontrar ou nos reencontrar, né? Se você essa noite se encontra vazio, se você essa noite se encontra afastado dos caminhos do Senhor, que você possa retornar, que o Espírito Santo de Deus possa falar com cada um de vocês, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar no teu coração, ministrar no meu coração. Não há sentido estarmos aqui se não for para sentir a presença do Senhor, para que o Senhor nos constranja, para que o Senhor nos leve ao arrependimento, para que o Senhor nos leve, né, de volta ao primeiro amor, para que o Senhor nos leve de volta, né, aquilo que Ele tem sobre as nossas vidas. Que os caminhos que nós estamos seguindo sejam da vontade de Deus. Que cada atitude nossa, que cada escolha, cada decisão seja direcionada por Deus nas nossas vidas. É por isso que nós clamamos pela presença do Senhor essa noite, nós clamamos pela presença do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, sobre a nossa família, sobre os nossos ministérios. Nós precisamos viver a palavra de Deus, nós precisamos caminhar em unidade, nós precisamos caminhar em amor, nós precisamos olhar para Deus, olhar para aquela cruz, olhar para Jesus, e compreender o que Ele representa de real, de essencial nas nossas vidas. Em 2 Crônicas, versículo 7 e 14, a palavra do Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O que falta para nós, eu acredito, como nação, o que falta para nós como igreja, é um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro, um arrependimento gerado de dentro para fora, um arrependimento gerado do coração. Nós muitas vezes caminhamos dentro da igreja, nós muitas vezes caminhamos na nossa vida secular e nós caminhamos em busca do nosso propósito, em busca daquilo que nós achamos como certo para as nossas vidas. E nós vamos perdendo a essência de Deus que há dentro de nós.
nós vamos perdendo aquilo que o Senhor tem nas nossas vidas. E eu acredito que essa noite seja uma noite de restauração. Eu acredito que essa noite seja uma noite de cura, uma noite de milagre, uma noite de vida, né? Eu creio que Deus está aqui, Deus está aí na sua casa, Deus está ministrando nos nossos corações, né? Através do Santo Espírito, que você possa sentir a presença do Senhor. Você que está aflito, você que está desanimado, você que está triste, você que está angustiado, que você possa sentir a presença de Deus sendo ministrada na sua vida, que você possa sentir a presença de Deus curando, te levantando, te erguendo, te mostrando que você não está sozinho, que você tem um Deus muito maior do que qualquer problema que você esteja enfrentando, muito maior do que qualquer medo, muito maior do que qualquer coisa que possa estar afligindo o seu coração. As incertezas são muitas, né? E essa tarde fui entregar um açaí para uma amiga conhecida minha, né? E Deus falou muito forte no meu coração. E eu vi no olhar dela, né? Eu vi no olhar dela medo, tristeza, angústia. Ela contou que um jovem de 27 anos, da igreja dela, né? Da mãe dela, faleceu de Covid. Ela contou que faz mais de 15 dias que ela não tem contato, que eles não têm contato com o cunhado dela, porque o cunhado dela estava trabalhando em outro estado, e toda vez que ele vai voltar, aparece algum caso suspeito, que tenha proximidade com ele, e aí ele tem que entrar em quarentena. Ela estava falando da saudade que ela sente, e eu vi no olhar dela, né, uma verdade. E na verdade eu levei um choque de realidade, né? Eu vejo que às vezes a gente está tão fechado, né, nas nossas vidas, nós estamos tão fechados naquilo que a gente acha, e a gente não para pensar no desespero do nosso próximo. Nós não paramos para pensar que há pessoas sofrendo, há pessoas pedindo ajuda, pedindo para Deus uma direção, né? Não sei se esse caso é o seu essa noite, né? Mas quantas e quantas vezes eu pedi para Deus uma direção? Quantas e quantas vezes eu tenho pedido para Deus endireitar os meus caminhos, fazer a sua vontade sobre a minha vida, né? E eu acredito que Deus, ele está agindo, né? Ele está restaurando, ele está curando. E o primeiro passo essa noite que a gente precisa dar é o arrependimento. Nós precisamos nos colocar na presença do Senhor. Nós precisamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, perdão a Deus pelas nossas falhas, perdão a Deus se muitas vezes o bem que está nas nossas mãos, que nós podemos fazer, nós não fazemos. Se muitas vezes a gente não consegue agir de uma forma que a gente possa ajudar o próximo, e muito pelo contrário, às vezes a gente acaba atrapalhando. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos conduza ao real, verdadeiro arrependimento. Né? Um pouco da palavra que eu vou falar essa noite com vocês tem a ver com isso. Tem a ver com a questão de que Jesus, ele veio para os pecadores. Jesus, ele veio para aqueles que têm consciência do seu pecado, consciência da sua fragilidade, consciência de que é pequeno, de que precisa todos os dias da graça e da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Eu preciso disso, você precisa disso. Nós precisamos. Então, nesse momento, eu convido você, né, onde quer que você esteja, que você feche os seus olhos, que você se coloque na presença de Deus, independente de quem esteja ao seu lado, independente de quem esteja, né, sentado próximo de você, mas que é você e Deus. Que você possa elevar o seu coração, a sua mente, que você possa pedir a Deus perdão pelas falhas, pelos pecados.
você possa ouvir esse cântico, essa música, que Deus possa tocar no seu coração. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Espírito de temor, assim ousadia, te roubar, onde eu te colocar, tu brilharás, e eu te encherei, e eu te encherei, e eu te encherei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Senhor Deus Pai, nós nos colocamos, ó Deus, na Tua presença, Pai. Nós nos colocamos, ó Deus, nas Tuas mãos, Pai. Nós pedimos, ó Deus, perdão, ó Deus, pelas nossas falhas, Pai. Perdão, ó Deus, pelos nossos pecados, Deus. Perdão, ó Deus, se muitas vezes, ó Deus, o bem, ó Deus, que está nas nossas mãos, ó Pai, nós não fazemos, Pai. Mas o mal, ó Deus, nós cometemos, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Deus. Nós clamamos a Deus pela Tua restauração, Pai. Nós clamamos a Deus pela Tua unção, Pai. Nós clamamos a Deus que o Senhor, ó Deus, venha, ó Deus, curar, ó Deus, a nossa mente, curar, ó Deus, os nossos corações, Pai.
Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Tira, Deus, dos nossas mentes, ó Pai, dos nossos corações, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, nos leva, Deus, para um arrependimento, ó Deus, genuíno, Pai, um arrependimento verdadeiro, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, nos ensina, Deus, a sermos pessoas melhores, Pai. Nos ensina, ó Deus, a caminharmos, ó Deus, conforme a Tua vontade, ó Deus, conforme o Teu querer, Pai. Santo Espírito de Deus, nós te pedimos que o Senhor venha ministrando, ó Pai, nos nossos corações, no coração de cada irmão, ó Deus, que está assistindo, ó Deus, essa live, Pai, no coração, ó Deus, de cada familiar, de cada amigo, ó Deus. Vem, Senhor Deus, tocando, ó Pai, vem curando, ó Deus, vem restaurando, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós nos entregamos, ó Deus, nas Suas mãos. E nós declaramos, ó Deus, que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas. O Senhor é soberano, ó Deus, sobre a nossa igreja. O Senhor é soberano, ó Deus, sobre Sorocaba, sobre esse país, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu convido os irmãos para a gente, nesse momento ainda de louvor, nós possamos escutar esse cântico, né, como uma oração, realmente. Fala, viu, gente? Quando ele fala, em tudo dai graça. Por isso, como é bom ter Jesus como escudo na sua vida, não é? Não é verdade? Aleluia. Essa é para você, tá? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que um mel, que me tira desta cama e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Que maravilha! Tu das ordem às estrelas e ao mar os teus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Diante da tua voz, nenhuma que
Amém. Glória a Deus. Ele é meu escudo, né? Jesus é o meu escudo, Jesus é o teu escudo. Jesus, ele é a nossa fortaleza, Jesus, ele é o nosso ombro amigo, Jesus é a esperança viva de que é possível termos uma vida em abundância, é possível termos uma vida plena na presença do Senhor. Gostaria só de confirmar se vocês estão me ouvindo, porque o meu vídeo parou aqui de reproduzir. Oi? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tá ótimo. Eu vou continuar então, né? Apesar de eu não estar conseguindo ver o vídeo aqui, eu não consigo me ver na tela aqui, mas se vocês estão ouvindo é o que importa. Então tá ótimo, Amandinha. Obrigada. Vocês que responderam aí, Raquel, pastor. Nós possamos, neste momento, né, quero trazer uma palavra para vocês, trazer uma breve reflexão daquilo que o Senhor tem falado no meu coração, daquilo que o Senhor tem ministrado. Eu peço para que vocês possam abrir as suas Bíblias em Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Tá? Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Essa palavra eu compartilhei brevemente, né, com a nosso grupo, acho que é um grupo de estudo, né, uma célula, na quarta-feira, e eu gostaria de retomar, de acrescentar mais algumas coisas, né, que essa palavra, ela falou muito, muito comigo, uma exegese que nós
tivemos que fazer na faculdade. E é incrível como em todo momento, né, o Senhor ministra nos nossos corações. E há alguns trabalhos que a gente faz que é Deus purinho, né, falando com a gente. Então eu quero compartilhar com vocês, tá? Então Mateus capítulo 9, versículos de 9 a 13. Na minha Bíblia está como o chamado de Mateus. Saindo Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Quando a gente começa a analisar, né, essa passagem bíblica, né, a gente vê num primeiro momento o chamado de Jesus a Mateus. E quando a gente vê, né, o chamado de Jesus a Mateus, a gente vê que Jesus chamou alguém improvável, né? Jesus chamou um coletor de impostos, né? Jesus poderia ter chamado pessoas de renome, Jesus poderia ter chamado pessoas reconhecidas como pessoas boas, mas Jesus chama a Mateus, cobrador de impostos. Jesus chama a Mateus, Jesus chama a um pecador, né? Jesus chama um pecador como eu, como você. E Jesus, ele tem o dom e o prazer de fazer com que as pessoas menos prováveis sejam exaltadas perante o Senhor, sejam exaltadas, sejam restituídas, sejam transformadas. E no segundo momento a gente vê que Jesus, ele senta à mesa, né? Ele senta à mesa com os publicanos, ele senta à mesa com os pecadores, né? Com os cobradores de impostos, e aí nessa mesa ele ensina, né? Nessa mesa a partilha não somente do pão, né? Não somente da comida, mas a partilha do reino de Deus, né? Então Jesus ele se aproxima daquelas pessoas que a sociedade não quer, né? Jesus ele se aproxima daquelas pessoas que a sociedade julga como incapazes, que a sociedade deixa à beira, né? Marginalizados, né? Como a gente fala. E Jesus ele chama aqueles que ninguém quer estar junto, né? Então nesse ponto, né, o que a gente pode tirar para as nossas vidas, que muitas vezes nós precisamos estar no meio das pessoas, nós precisamos muitas vezes compartilhar aquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas. O único modo das pessoas que não conhecem a Jesus conhecerem a Jesus é se sentando conosco, conversando, né, compartilhando, dando uma palavra de vida, uma palavra de conforto, mostrando a elas que Jesus ele reina nas nossas vidas, que Jesus ele veio para que nós possamos ser livres, né? Ser livres das amarras do inimigo, ser livre dos julgos, dos pesos, né, que a vida impõe sobre a gente. E quando eu falo para vocês de julgos e pesos que a vida impõe, que a sociedade impõe sobre a gente, eu gostaria de fazer um destaque para vocês. Né? O destaque de que muitas vezes a gente tem uma vida estruturada, muitas vezes a gente está caminhando daquela forma que aos olhos humanos, né, é a forma correta, que as pessoas olham e falam assim, nossa,
né? É uma pessoa abençoada. Mas muitas vezes a gente carrega um jugo sobre nós. Muitas vezes nós carregamos um peso sobre as nossas vidas porque nós deixamos que a sociedade interfira nas nossas vidas, na nossa maneira de se comportar, na nossa maneira de ver a Jesus, né? O que eu quero dizer é que muitas vezes nós estamos dentro das igrejas, nós estamos dentro dos templos, nós estamos louvando, nós estamos adorando, mas o nosso coração não está verdadeiramente em Cristo. E a gente muitas vezes se sente vazio, mesmo se declarando cristão, né? Então, assim, é importante que a gente entenda isso, né? É importante que a gente não carregue os pesos que a sociedade, que o mundo impõe sobre nós, mas que nós possamos entregar na cruz, que nós possamos confiar, né? Que o nosso sustento, que aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas é muito maior do que aquilo que a sociedade, daquilo que o mundo pode nos oferecer. Outro ponto que nós podemos destacar nesse texto é a reação dos fariseus. A reação dos fariseus ao ver Jesus sentado à mesa, né, com os publicanos, com os pecadores. E em seguinte, né, a resposta de Jesus aos fariseus. Então, os fariseus, eles questionam, no primeiro momento, eles questionam aos discípulos, né? Relendo aqui, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Então, os fariseus, eles estão incitando, né, os discípulos a olharem para Jesus, né, com um julgamento e falar assim: mas como assim? O senhor não pode sentar, né, com os pecadores, o senhor não pode sentar com os publicanos, com os cobradores de impostos, porque eles são aquém da sociedade, porque eles não fazem... Quem exerce essa atitude é visto com maus olhos, né, perante a sociedade. Então, Jesus responde aos fariseus, né? Então, Jesus, ele dá a sua resposta aos fariseus. Os discípulos, aqui, né, pelo que a gente está vendo, que a gente está lendo, os discípulos, eles não falaram, né? Eles não se defenderam, eles não defenderam a Jesus, mas Jesus deu a resposta aos fariseus, né? Muito além de uma resposta. Jesus deu uma ordenança a eles. Então, a gente pode ver aqui, ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia e não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores. Né? Então, desejo misericórdia. Eu desejo que vocês tenham misericórdia com as pessoas. Eu desejo que vocês tenham misericórdia ao olhar o seu irmão que pecou, ao olhar o seu irmão que caiu, ao olhar o seu irmão que não tem recursos. E você tem a misericórdia, né? Não é sacrifícios que Deus quer de nós. Ele não quer que nós sejamos religiosos, né? Jesus, ele não exige que nós que a gente vá na igreja 7 dias na semana, que a gente viva dentro da igreja. Não, né? O que Jesus quer de nós? Ele quer um relacionamento. O que Jesus quer de nós? Que nós tenhamos misericórdia. Porque muitas vezes nós vivemos um cristianismo de sacrifícios, né? Nós vivemos um cristianismo que a gente já nem compreende mais o que a gente está fazendo, porque a gente porque nós ligamos no automático e a gente vai caminhando, a gente vai caminhando e a gente vai caminhando. Então nós vivemos de sacrifícios, né? Nós vamos caminhando e a gente não tem um relacionamento com Deus. E a gente, ao mesmo tempo, não tem a misericórdia que Jesus pede para que os fariseus tenham. Né? Então, os fariseus, eles julgam, né? Os fariseus, eles conhecem a lei, né? E essa lei, eles se acham mais importantes, né? Eles se acham mais justos, eles se acham menos pecadores,
e eles são experts em apontar o erro dos outros. Eles são experts em usar, né, da palavra de Deus para oprimir as pessoas e não para libertá-las, né? Então, o que nós podemos pensar essa noite? Será que nós estamos usando a palavra de Deus para libertar pessoas ou nós estamos usando a palavra de Deus para oprimir? Né? Eu nunca fui a favor da pregação que fala que a pessoa precisa se converter porque ela vai para o inferno, porque senão, se ela não se converter, ela vai para o inferno. Eu acho que a gente não pode limitar Deus, né? No sentido de que, né, ao inferno. Mas o amor de Deus, ele é muito maior. A misericórdia de Deus, ela é muito maior do que o inferno, né? O que me atrai, o que deve atrair você para a presença de Deus é o amor dele. E não o medo de ir para o inferno. Mas o medo de perder a presença do Senhor, o medo de se afastar da presença de Deus, o medo de caminhar uma vida vazia, o medo de andar vazio, né? A gente precisa ter medo, realmente, de perder a presença de Deus. Não porque Deus ele vai se afastar de nós, porque Deus... Não, nós nos afastamos de Deus, né? Nós nos afastamos de Deus com os nossos pecados, nós nos afastamos de Deus com as nossas escolhas muitas vezes erradas, inconsequentes, que nos levam a caminhos de morte, não de vida. Né? Como a palavra do Senhor diz, um abismo chama outro abismo. Né? E muitas vezes nós caminhamos abismos enormes, né? E então nessa passagem a gente vê que a missão de Jesus, né, nessa terra, teve como intuito atrair pecadores à conversão. Jesus, ele necessitava estar em meio aos pecadores para poder manifestar o reino de Deus e seu amor. Jesus, ele senta à mesa com pecadores. Jesus, ele senta à mesa, né, com cobradores de impostos. Jesus chama os improváveis, né? Jesus chama Mateus. E Jesus, ele age hoje nas nossas vidas. Ele fala conosco hoje, pedindo para que nós façamos a diferença na vida das pessoas. Para que nós possamos aproximar pessoas que não conhecem Jesus, aproximar pessoas que estão distantes de Jesus, né? Mas que nós não sejamos pedra de tropeço na vida de ninguém, mas que nós possamos olhar ao próximo com amor, né? Olhar ao próximo com misericórdia, né? Porque Jesus, ele veio para chamar pelos pecadores, e esses pecadores somos nós. Nós pecamos todos os dias, nós carecemos da graça, da misericórdia de Deus. Nós carecemos da presença de Deus que ilumina nossas vidas. E muitas vezes a gente julga os nossos próximos, né? Julga os nossos próximos por seus pecados, ou após cair em algum delito, ou acontece alguma coisa na vida dessa pessoa, e a gente critica, a gente desmerece o seu arrependimento, a sua busca por Jesus. E aí nos tornamos como os fariseus. Nós nos tornamos hipócritas, nós nos tornamos julgadores, nós nos tornamos religiosos. A gente precisa amar ao próximo como a nós mesmos. Nós precisamos agir com misericórdia, nós precisamos levar o evangelho a todos, sem acepção de pessoas. E outra coisa que muitas vezes me incomoda, né? Eu já tive algumas experiências que muitas vezes a gente está pregando o ID, né? A gente está pregando que as pessoas precisam ir falar do amor de Deus, as pessoas precisam compartilhar quem Jesus representa, quem Jesus é, sobre a salvação.
Mas quando as pessoas começam a vir até nós, quando os doentes começam a vir até nós, quando eu falo doentes enfermos, pode ser físico, sim, mas há doentes enfermos da alma, né? Há pessoas doentes, há pessoas nos vícios, há pessoas na prostituição. E aí, quando essas pessoas começam a adentrar as nossas igrejas, quando a gente começa a fazer algum trabalho com crianças carentes, e essas crianças começam a entrar dentro das nossas igrejas, muitos de nós nos fechamos, muitos de nós nos achamos superiores a essas pessoas. E muitos de nós agimos como os fariseus, né? Muitas vezes a gente fala, não, mas olha, não, né? A gente precisa caminhar, a gente precisa... Desde que Deus me chamou, né? Desde que eu tive uma experiência com Deus que transformou minha vida, eu falo que a gente precisa ter uma igreja cheia, né? Cheia de ex-drogados, ex-prostitutas, pessoas que através de Jesus alcançaram a vitória, pessoas que através de Jesus tiveram sua vida restaurada, casamentos restaurados, vida restaurada. Porque é esse Deus real que a gente crê, é esse Deus verdadeiro que cura, que nos transforma, é esse Deus que age ainda hoje nas nossas vidas. O Henrique, na sexta-feira, ele compartilhou um desejo, né, que Deus falou no coração dele, né, um desejo que Deus ministrou no coração dele em relação a orar em hospitais, né, e quando começou tudo isso, voltando, né, ao cenário que nós estamos vivendo hoje, quando tudo isso começou, eu senti muito forte no meu coração, e ainda é um desejo que está muito forte no meu coração, né, de orar pelas pessoas enfermas, seja do lado de fora de um hospital, seja adentrando um hospital, mas eu quero muito ver a cura das pessoas através do dom espiritual que Deus deu para minha vida, né, dom espiritual que Deus deu para a sua vida. E muitas vezes a gente reprime isso, muitas vezes a gente deixa de exercer esse papel que Deus nos chamou para exercer, de orar pelos enfermos, de confortar as pessoas. E porque nós nos fechamos, nós nos fechamos em nós mesmos. E essa palavra, ela nos chama para caminhar, ela nos chama para sermos diferentes, para agirmos diferentes, né? Nós precisamos fazer a diferença na vida das pessoas. Nós precisamos guardar os versículos 13, versículos 12 e 13. Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas eu vim para chamar pecadores. Guardem, né, que nós possamos guardar essa palavra nos nossos corações. Guarde essa palavra na sua mente. Que Jesus ele possa estar ministrando, que nós possamos nos posicionar perante o Senhor, que nós possamos nos posicionar como igreja do Senhor, fazendo a diferença na vida das pessoas. É muito triste a gente ter que ficar trancado em casa, é muito difícil a gente ter que ficar ouvindo tantas coisas ruins que estão na internet, vendo, né, assistindo tantas coisas, e sabendo que tem um Deus que está curando, tem um Deus que está restaurando, tem um Deus que está de braços abertos para fazer a diferença na vida dessas pessoas, né, através da minha vida, através da sua vida, né? E eu te chamo essa noite para sermos um exército de Deus, para que nós possamos nos posicionar em oração, para que nós possamos interceder pelas vidas, para que Jesus coloque nas nossas mãos, para que Jesus nos mostre as pessoas que precisam ser curadas fisicamente, curadas espiritualmente,
Uma vez eu tive uma experiência muito forte com Deus. Eu tive uma visão com uma pessoa que eu não conhecia. E então eu orei para essa pessoa. No dia seguinte a gente foi para uma festa, não lembro direito, sei que era em outra cidade. E essa pessoa do sonho, essa pessoa que quando eu abri os olhos eu tive a visão. Essa pessoa, ela estava nesse lugar. E quando eu vi, foi uma coisa muito forte no meu coração. Né? Então, assim, Deus, ele nos mostra pessoas para orar. Quantos testemunhos a gente vê de pessoas que necessitam de alguma coisa, de algum mantimento, de algum remédio, e Deus fala com algum irmão, e o irmão vai lá e bate a porta dessa pessoa. Né? Pessoas que muitas vezes a gente conhece e pessoas que a gente não conhece. Né? Então, assim, esse é o Deus que nós vivemos, esse é o Deus que nós cremos, né? Esse é o Deus que está nas nossas vidas. Né? Poxa, eu fico muito triste quando eu começo a ficar com receio das coisas que podem acontecer. Eu fico muito triste quando eu começo meu coração começa a ficar aflito diante de N coisas que possam acontecer. Porque a gente precisa acreditar que as coisas estão no controle de Deus. A gente precisa acreditar que o nosso Deus é maior do que tudo isso. A gente precisa acreditar que nós somos um povo de Deus. Nós precisamos acreditar que nós somos um povo, né, que declarou Jesus como Senhor e Salvador, que nós somos escolhidos do Senhor, que nós somos... Não, eu não digo para vocês que nós somos, como que eu posso falar? Invencíveis, eu não estou falando isso. O que eu estou falando é que nós sabemos em quem nós cremos. Nós sabemos o Deus que nós servimos. Né? O Deus que operou milagres lá no passado é o Deus que opera milagres hoje. O Deus que curou lá no passado é o Deus que cura hoje. E isso a gente precisa carregar nos nossos corações. A gente não pode deixar isso se perder. A gente precisa trazer à memória aquilo que traz esperança para as nossas vidas. A gente precisa trazer à memória o que Jesus representa para cada um de nós. E eu sei que Jesus já fez muito pela sua vida. Eu sei que Jesus já fez muito pela minha vida. Quantos milagres Deus já fez na minha vida. Quantos milagres Deus já fez na sua vida. Quantas providências Deus já mandou para a sua vida. A gente não pode se desesperar. A gente precisa confiar no Senhor. A gente precisa, muitas vezes, abrir mão de coisas que a gente acha importantes, de coisas terrenas, para abençoar outro irmão. Isso é difícil, é muito difícil em tempos de insegurança, em tempos de incerteza, onde você não sabe o que vai acontecer amanhã. Né? Uma pessoa bate na sua porta precisando de alguma coisa, e você poder, né, e você ajudar essa pessoa é um ato muito forte, né, que vem realmente de Deus, porque a gente muitas vezes se prende, né, a gente se prende e fala assim, não, mas eu não posso ajudar, eu não posso fazer, eu não posso orar, eu não posso, porque o medo, na verdade, o medo nos paralisa, né, então assim, o medo nos paralisa perante a fé, o medo nos paralisa perante as bênçãos que a gente pode derramar na vida dos nossos irmãos, nas nossas vidas, o medo nos paralisa. Então, que todo espírito de medo, todo espírito de engano, todo espírito de sentimento de fracasso, de inferioridade, de que a gente não vai, né, que algo vai acontecer, que tudo isso caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eita.